No ano de 2024, assim como em todos os anos, a comunidade gamer e as desenvolvedoras e grandes empresas de games têm entrado em grandes conflitos e polêmicas. Mas desde o lançamento de Concorde, a Sony virou o grande alvo das críticas, não só dos especialistas em videogames, mas também dos grandes fãs da empresa. Então, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Nós terminamos o ano de 2023 e começamos o ano de 2024 com uma grande polêmica envolvendo a Microsoft, que já se alastrava por anos. As acusações de que a Microsoft estava tentando monopolizar o mercado de jogos foi algo que durou muito tempo e, sinceramente, até agora não houve bem um desfecho. Logo após isso, tivemos uma das maiores polêmicas do ano, Assassin's Creed Shadows, o novo jogo da Ubisoft que se passaria no Japão feudal, e teria como protagonistas uma ninja mulher e o que mais gerou polêmicas, o lendário samurai negro Yasuke. Porém, agora a discussão é outra. Envolve a empresa do nosso querido PlayStation, a Sony. Mas antes de eu falar mais sobre isso, não esquece de fazer igual o Kratos e já dar uma machadada aí no botão de like. E claro, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com quem gosta de videogames, quem gosta de coisas nerds. Rumo aos 2.000 inscritos, vamos lá. Preciso da ajuda de vocês e muito obrigado por estarem curtindo o canal. Voltando ao assunto, tudo começou no fatídico State of Play da Sony, o grande evento da Sony no ano para anunciar os seus novos projetos. Eu, particularmente, não achei um evento muito bom, achei um evento bem mais ou menos, mas tiveram alguns anúncios legais no dia, como o Astro Bot, que lançou há poucos dias e é o primeiro exclusivo do PlayStation 5 em 4 anos de console. E é um jogo bem legal, apesar de ser claramente um jogo mais fácil e talvez até para crianças, tem sido muito elogiado. É um jogo bem divertido, só que assim, é um jogo que pegou ali a fórmula da Nintendo, né? Copiou a fórmula da Nintendo e logicamente deu certo. A fórmula da Nintendo sempre dá muito certo, a Nintendo faz muito sucesso com isso e por isso deu certo. E mesmo achando que, apesar das homenagens aos jogos antigos presentes neles serem muito legais, é mais como um cemitério de jogos da Sony que ela tinha e acabou jogando fora ou matando de alguma forma, como Jak and Daxter, que não tem um jogo novo há milhares de anos. Eu lembro de ter jogado Jak and Daxter lá no PlayStation 2 e depois eu nunca mais ouvi falar desse jogo. Nesse mesmo dia, a Sony Games anunciou um de seus grandes projetos para exclusivos, Concorde. Um hero shooter nos moldes de Overwatch e Valorant, jogos já muito aclamados pela crítica, que estavam sendo desenvolvidos desde 2016 para ser um dos grandes jogos exclusivos da empresa. Mas será que isso deu certo? Bom, eu acho que não. Porque mesmo com tanto hype em cima, Concorde foi um completo fracasso. Ele lançou como um jogo pago em um mundo que jogos como esse são gratuitos e geralmente muito melhores do que ele veio a ser. Além de vários bugs e problemas de desempenho, acabou que 8 anos de desenvolvimento duraram apenas 2 semanas de mercado, com o jogo sendo descontinuado em poucos dias, não estando mais disponível para ser comprado na loja da Sony ou em qualquer lugar. Isso desencadeou uma reação muito ruim dos fãs da empresa, que começaram a perceber a queda de qualidade tanto dos jogos quanto de qualquer coisa que a Sony tem entregado nos últimos anos. E esse estopim, o Concorde foi um estopim porque foram 8 anos de desenvolvimento jogado fora pela empresa. A Sony do ano de 2018 provavelmente viveu uma de suas melhores épocas, com lançamentos de exclusivos incríveis, como o remake de Shadow of the Colossus, que inclusive é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Detroit Become Human, que é o suprassumo dos jogos de escolhas. Eu queria muito trazer aqui uma série de Detroit Become Human aqui pro canal, mas é um jogo que já faz muito tempo que foi lançado, então eu acho que não faria tanto sucesso assim, mas é um jogo que eu gosto demais, tem uma história sensacional. E claro, os queridinhos do público, não podia faltar eles. Marvel's Spider-Man, que foi um grande sucesso quando lançou, o pessoal amou Marvel's Spider-Man, e God of War 2018, que também fez um sucesso estrondoso no finalzinho da era do PlayStation 4. Ganhando inclusive o Game of the Year, desbancando um dos melhores jogos da história, Red Dead Redemption 2. Isso gerou uma polêmica enorme, Eu, pessoalmente, gosto muito mais de Red Dead Redemption 2, acho muito melhor que God of War 2018, mas é por votação, God of War 2018 ganhou ali limpo, não tem o que fazer, e mereceu também porque é um grande jogo. Bom, tudo isso fez com que o público, logicamente, quisesse muito as continuações desses jogos. E após o lançamento do PlayStation 5, e um grande tempo esperando, essas continuações finalmente chegaram.
Mas não só na minha opinião, como na opinião de muitos, as continuações foram um tanto quanto decepcionantes. Primeiro falando de God of War Ragnarok, que foi muito aclamado quando lançou, mas após um tempo os fãs começaram a notar os problemas dele. Uma continuação que pouco inovou comparado ao God of War 2018, que foi uma grande inovação quanto aos outros jogos da franquia, e que, como foi lançado para PlayStation 4 também, não teve um nível gráfico tão acima do seu antecessor, além de ter uma história extremamente rushada e muito pior escrita se comparado ao jogo de 2018. Muitos fãs afirmam inclusive que a DLC Valhalla, God of War Ragnarok Valhalla, foi melhor que o próprio jogo. E o Spider-Man 2, que talvez tenha sido a grande decepção da Sony em 2023. Com o hype no talo, após o primeiro jogo, a Insomniac não conseguiu manter a qualidade da história de Spider-Man 1 e nem de Spider-Man Miles Morales, que foram grandes sucessos, fazendo um jogo com uma história também rushada, algo que vem sendo bem comum nos jogos da Sony ultimamente. E muito cheia de coisas. Além de ter o Venom, além de ter ali o Kraven, tem vários vilões desse jogo e não são... nenhum dos vilões é muito bem escrito. Além disso, esse jogo foi muito criticado por dar destaque até demais para a Mary Jane e mudar completamente o Peter Parker, deixando ele mais mole, etc. Porém, eu não vou entrar nessa conversa, não vou entrar nesse mérito, porque sinceramente eu não me importei muito com isso no jogo. Eu não ligo de ter que jogar com a Mary Jane. Meu grande problema do game foi a falta de inovação e a história genérica do jogo. Inclusive a partir deste jogo, que a discussão entre Marvel's Spider-Man e Batman Arkham Knight começou a ganhar forças. Os fãs ultimamente têm afirmado, e eu até concordo, que o jogo de 9 anos atrás, o Batman Arkham Knight, é extremamente melhor que Marvel's Spider-Man. E que na verdade Marvel's Spider-Man só pegou como base o Batman Arkham Knight, pegou ali a fórmula e utilizando a fórmula fez o jogo fazer sucesso. Todo esse hate cresceu ainda mais nos últimos dias graças ao que aconteceu com o jogo Concorde e muito também pelo mais novo anúncio da Sony, o PlayStation 5 Pro, que promete ser o console mais poderoso da nova geração, custando uma bagatela de $700, $200 a mais do que o preço normal do PlayStation 5. Com o preço no Brasil ainda sendo uma incógnita, ninguém falou nada. Os fãs caíram em cima da empresa, dizendo que ela estava com problemas no mercado, já que o primeiro jogo exclusivo apenas de PlayStation 5 lançou esse ano, foi Astro Bot, após quase 5 anos de PlayStation 5. E eles já querem lançar uma nova versão do PlayStation, sem nem ter utilizado todo o poder do PS5 nesses 4 anos da nova geração, e ainda cobrando um preço que os fãs estão achando um absurdo, com a desculpa de que pode ser difícil montar um PC com este valor, uma desculpa esfarrapada dessas. Porém, com esse valor, é muito possível montar um PC gamer que bata de frente com o PlayStation 5 com toda certeza. A grande questão, que está em discussão ultimamente, é a forma como a Sony tem tirado dinheiro de bobo. Claro, se vocês discordam de mim, podem me xingar, deixa o dislike, se desinscreve do canal, não tem problema, se você discorda de mim, faz o que você quiser, cara. Mas é impressionante como a Sony vem deixando a desejar nos últimos anos, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Não tem grandes exclusivos, e o que eram para ser exclusivos, agora nem são tão exclusivos assim, porque sabemos que se esperarmos um pouco, uma hora eles vão sair para PC, e a gente vai conseguir jogar de qualquer jeito. Como foi com God of War 2018 e God of War Ragnarok, Spider-Man Miles Morales, todos eles saíram para PC. Enquanto isso, a Microsoft tem trabalhado quieta nos últimos anos. Claro, teve toda aquela polêmica do monopólio, mas ela não vem fazendo grandes anúncios, logicamente, mas sempre tem um atendimento aos fãs muito grande e muito bom. A iniciativa Game Pass foi um tiro certeiro da Microsoft, liberando diversos jogos por um preço baixíssimo por mês, e geralmente liberando jogos que estão para lançar da empresa no Game Pass logo no primeiro dia de lançamento, como foi com o Forza, como foi com o mais novo Call of Duty que lançou agora. E bom, o intuito do vídeo não é gerar uma discussão entre Microsoft e Sony, sonistas e caixistas. Eu não quero saber dos fanboys das empresas se degladiando. Eu fiz o vídeo mais para falar sobre a grande queda de qualidade da Sony nos últimos anos. Não só nos jogos, mas também nos filmes. Tivemos Madame Teia, tivemos Morbius, a Sony nos filmes também tá deixando a desejar, não é só nos jogos não. Eu como um consumidor da Sony desde sempre, posso não ter um PlayStation 5, mas sempre fui um consumidor dos jogos da Sony, e eu sou um consumidor do universo dos games, eu espero que ela volte ao seu auge, porque
A concorrência entre Sony e Microsoft é o que faz as coisas serem melhores, é o que faz lançarem grandes jogos, termos grandes jogos. A concorrência é algo bom para os negócios, entendeu? Mas hoje, eu sinceramente não gastaria o meu dinheiro com o PlayStation 5, sabendo que eu vou poder jogar tudo dele no meu computador daqui a um tempo. Mas e você? O que acha dessa situação toda? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Arthur, esse é o Nerd Vibe, e eu fui!